Olá, riquezas! Como é que tá esse domingo de vocês? Já separou aquele drink do bom que você gosta pra gente trocar aqui e bater aquele bom papo? O meu é o café, como vocês bem sabem, né? Já estão careca de saber que eu sou viciadona. Mas é isso. Hoje eu trouxe um tema aí também de um arquétipo feminino pra gente pensar, trazer alguns recortes e eu espero que você fique comigo até aqui o final. Bora trocar? Bom, vamos lá. De quem que a Fabi vai falar hoje? Eu vou falar da Mulher Maravilha, da Diana, trazendo algumas reflexões sobre integração de opostos, mas também alguns perfis do feminino aí, de algumas ferramentas comportamentos que a gente desenvolve, formas de agir no mundo e às vezes que não são tão eficientes e a gente não percebe, tá? Esse filme, o filme da Diana, da Mulher Maravilha, tanto o primeiro quanto o segundo, eu vou falar um pouquinho do segundo, tem muito material, tem muita coisa pra gente. Eu falei a mesma coisa do Wanda, né? Da Wanda com visão, assim. Mas é que tem mesmo, né? Se eu for reassistir um na tacada, na sequência, o dois, e trazer tudo aqui pra vocês, vai dar um vídeo de 1h30. Então, o que que eu faço? O que que eu pensei hoje? Eu nem reassisti o filme. Eu fui pegando algumas coisas que ainda estavam na minha memória e aí se tiver algum aspecto desse filme que tenha te chamado a atenção, que tenha mexido com você, lembrando que não se trata só de mulheres, né? Só mulheres falando tal parte mexeu comigo, não, dos homens também, porque somos, as duas energias habitam dentro da gente. Então tudo que eu falo com vocês aqui tem esse recorte mais pro feminino, porque a figura é feminina e a gente tem que refletir sobre aonde que estão essas desconexões para a gente se reconstruir. Mas esse filme também traz um masculino ferido, né, com complexos do paterno, que é muito interessante a gente ver que um ânimos e uma ânima ferida também traz aí coisas enfim, né, que reverberam na vida da gente. Então é muito legal quando a gente bate esse papo aqui, vocês entenderem que o que eu falo, estou falando diretamente de figuras do feminino, de comportamentos, mas não serve só para as mulheres, tá? Vamos abstrair, vamos ampliar a mente, porque são energias psíquicas que estão dentro da gente que a gente pode melhor direcionar. E aí, pensando na Diana, eu vou trazer uma construção de algo que é socialmente aceito, na verdade é socialmente até esperado, mas o quanto isso pode prejudicar a gente se a gente não tiver afinada com a nossa sombra. Olha a Fabi falando de sombra de novo. Bom, vamos começar lá na história da Diana, quando ela é pequenininha, mas falando do filme 2, do 1984, né? A introdução do filme é muito bonita porque começa ela falando, né, ela narrando as lembranças dela de quando ela é criança. E há uma frase que ela fala ali que é muito bonita, que algumas coisas que ela vivenciou ali, que ela adulta sente vontade de, tipo, se ela tivesse lá com a consciência, né? Porque isso a gente faz muito também. Você está vivendo uma coisa quando criança e quando você relembra quanto adulta, você fala, eu poderia ter aproveitado mais. Claro que não, porque aqui você está falando de um lugar de uma mulher adulta e aqui de uma criança vivenciando, então não tem como acoplar essa consciência nesse corpício de criança, né? Mas o que é interessante é que ela fala algumas coisas vivenciadas lá, a gente aprende que só vão fazer sentido muito tempo depois. Então esse é um primeiro recorte para a gente começar a se olhar quando que uma coisa hoje está acontecendo e parece que não faz nenhum sentido, e daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos a gente vai entender o que aquilo tudo significava e o que a gente pode ter como bagagem de aprendizado. Mas vamos lá, ali a gente tem uma Diana que é muito interessante porque ela é natural, né? Ela é uma criança que cresce na natureza, em meio ali às Amazonas, mesmo tendo só mulheres. Olha como é interessante quando eu falo para vocês que o masculino está no feminino e o feminino está no masculino. A gente precisa trabalhar sempre o quê? O que é você trabalhar a sua individualidade, se conhecer? Integrar esses opostos. Mesmo a Diana sendo uma criança que cresce num lar que só tem mulheres, ela tem uma figura yang muito forte, que é quem bota limites nela, que é a tia que a treina, né? Isso desde
desde o primeiro filme. No primeiro filme, ela meio que atravessa o caminho da mãe, que não quer que aquela criança acesse as suas potencialidades. Então, ela vem numa força de Yang mesmo, de falar, a gente tem que botar essa menina no caminho dela para treinar a Diana, até rompe com algumas regras, né? E no segundo, ela veio meio que ensinando para a Diana que ela tem potencialidades, mas ela tem que aprender outros valores. Então, no primeiro momento ali do filme, ela está lembrando da competição. Ela dá uma trapaceada para ganhar, porque ela sabe que fisicamente ela tem atributos, né, que podem fazer com que ela ganhe ali das adultas. Mas quando ela está quase chegando em primeiro lugar, a tia lança ela, tira ela ali do meio da competição e fala, não, você trapaceou, você não pode ganhar. Essa cena especificamente, ela é muito interessante, porque ao mesmo tempo que ela fala assim, mas eu quero, mas não é justo, você vê uma criança lidando com a frustração de ter chegado tão perto de algo e não ter conseguido, a tia fala, não, mas você não mereceu. E é interessante porque ela traz uma frase sobre lidar com a verdade. Ela não estava pronta ainda para isso. Então a gente está falando do quê? De um ego que ainda está infantilizado, em processo de amadurecimento, que já reconhece as suas potencialidades, mas ainda não tem uma estrutura para arcar com determinadas coisas. Então, ela fala, não é vergonha nenhuma você assumir, né? Vergonha é você conhecer a verdade e não atender a essa verdade, né? Então, isso também é um ponto do filme que eu acho que traz essa reflexão muito legal, porque a Diana, ela já sabe de algumas potencialidades, mas ela não sabe lidar com a frustração do não. Você é especial, mas o mundo tem regras, que é a inserção toda hora dessa tia na educação dela. Não é do seu jeito, existe uma forma com a qual o mundo funciona, situações com as quais a gente tem que lidar. Então, pegando esse primeiro recorte da vida da Diana, a gente pode pensar, é interessante você pensar que ela é uma criança que ela ainda não sabe quem ela é, mas ela já foi criada de um jeito especial, porque tanto no primeiro filme quanto no segundo, todo mundo está sempre dizendo, o mundo ainda não está preparado para você, você ainda vai fazer muito, você ainda vai entender sobre todo o poder que você tem. Então, assim, existe uma semente dizendo, olha, eu sou especial, então se eu fizer tudo direitinho, eu vou ter tudo que eu quero. Nossa, bacana. Lá no subconsciente, essa sementinha vai germinando dessa forma. Então, toda vez que alguém tenta barrar a Diana e falar, por aqui você não vai, isso daqui você não pode, ela se frustra. Ela se frustra porque aquilo que ela desejava muito é tirado dela, porque, pô, eu tava fazendo tudo tão certinho. Então, assim, por que eu não posso? Não pode, porque o mundo tem regras. E aí a inserção do masculino botando limite nela ali. Então, essa é uma primeira reflexão aqui de um ego em construção. Uma Diana criança que vai crescer e vai se lançar no mundo. Aí, gente, aí na segunda parte do filme, a gente tem coisa para falar, né? Tem um monte de história para falar. E eu vou tentar costurar mais ou menos algumas histórias ali, mas tem muito, de cada personagem com quem ela interage, tem coisas que a gente poderia trazer. Mas a gente se depara com o quê? Uma Diana pós-luto, que está vivendo a sua vida ali, até tem o sucesso, mas qual que é a primeira coisa que aparece no filme depois que ela vem para a vida adulta? Uma Diana que continua consciente, dos seus superpoderes e de tudo que ela pode fazer, mas uma pessoa que está agindo escondida. Ninguém sabe que ela é uma heroína, que ela tem superpoderes, ela está sempre fazendo o papel dela ali, ajudando, que num primeiro momento a gente pode pensar, né? Ajudando de uma forma abnegada. Pode ser, mas será? Né? E aí, enfim, tem esses elementos. Ela vai vivendo a vida dela, sempre com saudade do amor que ela teve que abrir mão. E é interessante porque no primeiro filme ela não autorizou abrir mão, né? Esse masculino dela não foi assim, não, vai lá, é o certo, vai lá fazer o que é certo. Aí a gente volta para a lição da criança, né? Não adianta você saber qual que é a verdade e não atender a essa verdade. Na verdade foi uma situação que aconteceu. Ele quem tomou a atitude e ela nem sabia direito o que estava acontecendo e depois ela descobriu que ela perdeu o amor da vida dela. No segundo filme, ela vive uma saudade e coloca ele num lugar que ele é insubstituível. Ninguém está à altura dele na vida dela. E aí a gente traz, se ele é uma contraparte masculina dela,
um ânimos positivo, ela também está falando para o mundo, ninguém está à minha altura. É interessante a gente refletir nisso, porque ela, em momento algum, ela é uma mulher que ela é agressiva, que ela é sempre a boa moça, né? Ela é a que ajuda, ela é a que tem os talentos para jogar de forma abnegada no mundo, trocar, o mundo precisa de mim, eu vou lá e salvo. Isso é uma reflexão que, antes de falar da outra contraparte dela, eu vou trazer uma reflexão. Vou jogar aqui, né? Vamos pensar que, será que não existe no nosso comportamento a boa moça que às vezes até se vitimiza de se colocar num lugar de, pô, mas eu faço tudo tão certo, eu faço tudo o que me pedem, eu cumpro todas as leis e regras, espiritualmente eu tento fazer as coisas da melhor forma possível, eu sou tão luz, eu dou o meu melhor para o mundo, poxa, por que quando eu quero ter o que eu quero, as coisas não dão certo? Mudei até o tom de voz, vocês estão vendo, né? Reflitam sobre isso e eu vou falar disso daqui a pouco, porque assim, existe um lugar no feminino, no geral no humano, né? Mas isso é uma característica que vem do feminino, e eu já vi homens assim também, né? Que é o bom homem para casar, que não aceita que você dê para ele menos do que aquilo que ele acha que ele merece. A mulher também tem muito desse perfil, né? Eu tô fazendo tudo tão certinho, então eu não aceito não do mundo, porque eu estou fazendo tudo que me é exigido, né? E a Diana, ela entra um pouquinho nesse lugar. Então, assim, ao mesmo tempo que parece que ela tá super na luz, esse lugar que faz com que ela se depare com a sua sombra, né? E aí vamos chegar nesse lugar, vamos caminhar para aí. Pensando nisso, a Diana tá lá vivendo a vida dela, numa boa, saudosa do amor, inesquecível e tal. Aparece aquela colega de trabalho, toda desvitalizada, né? Porque assim que ela aparece no filme, ela não tem segurança nenhuma, ela tá super tímida, fechada, uma mulher inteligentíssima, com propriedades acadêmicas ali super desenvolvidas, mas que o feminino dela, a conexão dela com ela mesma, ela está sem referenciais. Então ela é frágil, ela é tímida, ela é insegura, enfim. E aí a Diana, gente, vamos ser sinceros, que naquele momento em que ela encontra essa figura, a Diana olha para ela num lugar de, ai, coitada, né? Deixa eu ir tomar um café com essa pessoa, porque ela fica, eu esqueci agora o nome do personagem, eu vou chamar ela de predadora, que é o que ela se torna, né? Esqueci o nome dela no filme agora. Mas ela chega assim, e a Diana arrebata ela de um jeito, né? Há uma ressonância ali. Ao mesmo tempo que ela admira a Diana, de falar, nossa, eu quero almoçar com essa mulher, ela tem muito para me inspirar. A Diana olha para ela de tipo, coitada, né? Não tem ninguém para almoçar com ela. E aí, num dado momento, olha que interessante, a Diana também é uma pessoa que não se nutre de relações, ela não tem amigas, ela não tem parceiros, ela não tem a galera, ela não tem. Ela tem ali o cotidiano dela, mas ela não tem relações mais profundas, né? Então eu posso pensar que a gente mascara também essa coisa de ego inflado com boas ações, mas é porque eu sou boa demais para esse mundo. Só que você não vai falar isso, porque a tua sombra tá massacrada, né? Tua sombra tá num lugar que não vai te cutucar nesse nível. Então você fica, não, é só porque eu sou muito ocupada, as pessoas, eu vou conversar, as pessoas não têm, sabe, não me afino, a vida é isso mesmo e tal. E aí essa figura entra na vida dela já meio que chocando ela, porque ao mesmo tempo que elas vão almoçar, a que se torna a predadora ela mostra um lado dela que também ninguém conhece. A Diana acha ela inteligente, engraçada e meio que vai se interessando por ela. No decorrer do filme, descobrir o que significa a peça que foi encontrada depende-se muito mais da predadora do que da Diana, porque ela é quem é estudiosa de artefatos antigos, né? Então a gente já pega que ela tem um saber muito antigo sobre as coisas do mundo e humanas, né? Então vamos lá. Pensando nessa linha de raciocínio, elas vão construindo ali uma relação, o artefato chega,
Se vocês quiserem entender melhor a ideia do que eu tô falando, vai ter que assistir o filme, né? Então, você sempre tem que avisar lá no começo que vai ter spoiler. A coisa toda vai acontecendo. E aí elas meio que duvidam, né? Elas meio que duvidam que o artefato traz mesmo, realiza os seus desejos. E a Diana deseja só o quê? Quando ela faz ali o pedido meio, vai que cola, né? Porque das duas rola vai que cola. A Diana pede o seu objeto de desejo novamente, que é o único cara que ela considera o amor da vida dela, de volta para a vida dela, para ela se sentir de novo feliz e completa. E a predadora pede que ela seja uma mulher com os atributos da Diana, de poder, de ser sensual, de ser envolvente, de ser magnética. Então, automaticamente, a Diana ela também se tornou uma figura norteadora para ela, né? E a docilidade dela, as coisas que ela já tinha como atributos, ela não sabia muito bem reconhecer isso. Segue o filme, segue o jogo, né? As duas conseguem o que querem, no decorrer do filme isso vira um caos, e aí é todo o enredo do filme, mas como figura de reflexão psíquica aqui, para onde eu quero trazer para vocês? A Diana, ela volta, ela fica extremamente feliz, quando o amor da vida dela volta, ela esquece de tudo, porque ela já tem o que ela queria, que era a única coisa que ela achava que faltava na vida dela. Ela esquece de tudo, ela vai viver aquele amor, mas aí o bicho começa a pegar no mundo, e enfim, aí a predadora se torna vilã e não sei o quê. E aí, de novo, eles estão numa sinuca de bico por descobrirem que o mundo está em desequilíbrio, porque todo mundo está tendo seus desejos realizados num passe de mágica, né? E isso daí também a gente pode falar num outro vídeo, porque tem bastante de se refletir nesse campo. Mas é muito interessante que daí ele se junta de novo para ela. Então, veja que o parceiro da Mulher Maravilha, ele não é um ânimos destrutivo. Ele já é um ânimos que ele vem num lugar do feminino positivo, tá? Porque hoje a gente fala muito dos arquétipos negativos do masculino. Aquela figura masculina é um arquétipo positivo dentro da psique da Diana. Tanto é que ele chama ela a razão a todo tempo. A gente não pode só ficar aqui, eles querem ficar mais tempo juntos, aí ela fala, mas o bicho tá pegando lá fora. Ele fala, realmente, quer dizer, ele acabou de voltar, ele acabou de encontrar a mulher também que ele ama, e ele também chama ela a razão. Putz, não, o circo tá pegando fogo lá fora, a gente vai ter que resolver isso. E ele apoia ela e eles estão juntos o tempo todo tentando resolver o inferno que se tornou o planeta. Até que